Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Essa é a nossa quarta aula, estamos falando aí sobre a parte de redes de maneira geral e relacionando essa matéria com a parte de mecatrônica, que é o seu curso de estudo. Então, nós estamos falando começamos a falar sobre os conceitos básicos de uma rede, falamos também sobre a parte dos protocolos de rede, falamos sobre o TCP/IP e na aula passada nós falamos sobre a transmissão de dados, falamos sobre velocidade de transmissão e também sobre largura de banda. Na aula de hoje nós falaremos sobre a classificação das redes, como que nós podemos classificar as redes com relação à sua função, com relação à sua forma geográfica. Então vamos te dar aí uma ideia geral do funcionamento das redes e da classificação do tipo das redes que nós podemos ter. Antes, porém, nós vamos então fazer uma revisão sobre o que nós estudamos na aula passada, que foi a parte de transmissão de dados, e também fazer a correção dos exercícios que eu deixei para você para validação da sua presença. Legal? Então vamos então à nossa revisão. Legal, e você já vê na sua tela, então falaremos sobre a transmissão de dados. Essa foi o nosso tema da aula passada. E na aula passada, então, nós começamos falando sobre bit e byte, né? É um conceito que muitos acreditam que seja um conceito da informática, mas na verdade nós vimos que é um conceito da eletrônica, né? Um conceito da eletrônica digital. E falar de bit e byte é extremamente importante para a gente entender a maior parte aí das medidas que nós temos aí nas redes. Então, quando nós falamos em bit, nós estamos nos referindo a binary digit, né? Descrito aí com a letra minúscula, nós pegamos o B de binary e o T de digit, né? E vamos compor a palavra bit. E compondo a palavra bit, então eu estou me referindo ao nível lógico 0 ao nível lógico 1 ali do sistema de numeração binário. Legal? Que na eletrônica digital você vê que o 0 seria 0 volts e o nível lógico 1 seria 5 volts. Então, na verdade, existe uma relação com os níveis de tensão, né? Então, isso também está relacionado aí com a palavra bit. Ainda sobre a palavra byte, né? Vai ser um conjunto de 8 bits e nós vamos representar pela letra B maiúscula. Por exemplo, né, se eu tenho lá 56 bits, então eu vou dizer que eu tenho 56B, e aí eu utilizo o B minúsculo. Se eu tenho, por exemplo, 10 bytes, né, eu vou colocar o 10 e o B maiúsculo representando então que são 10 bytes, e é assim que a gente vai diferenciar então o bit do byte. Então, quando você utiliza o B maiúsculo, você se refere ao byte. Quando você se refere ao B minúsculo, você está se referindo ao bit. E aí nós vimos então, né, por exemplo, 56 bits, se eu pegar 56 e dividir por 8, né, que é a relação entre bit e byte, 56 dividido por 8, isso vai dar 7 bytes. Agora, se eu pegar 10 bytes e multiplicar por 8, então eu vou ter 80 bits. Então essa é a forma com que nós temos para transitar aí entre o bit e também o byte. Vimos os prefixos, né? Aqueles prefixos matemáticos de quilo, mega, giga, tera, onde nós tínhamos lá o quilo valendo 10 a terceira, né? O mega 10 a sexta, o giga 10 a nona e o tera 10 a 12. Isso nós não utilizaríamos na parte de redes, né? Porque se trata aí de um coeficiente binário, né? Você está transmitindo dados, e se você está transmitindo dados, essa informação é informação binária. Então, na verdade, quando você se referir ao quilo, na verdade, nós estamos lidando aí com 2 elevado à décima. Como 10 a terceira é 1000, o 2 elevado à décima vai ser 1024. É um valor próximo, porém eu não posso dizer na informática que o quilo é 10 elevado à terceira, e sim 2 elevado à décima. E aí a gente vai seguir um padrão. O mega vai ser 2 elevado a 20, o giga vai ser 2 elevado a 30 e o tera vai ser 2 elevado a 40.
tá? Isso porque a composição do sistema de dados, né, é uma composição binária. Então, se eu quiser fatorar, por exemplo, 1 quilo, né, e se eu utilizar 1000, né, fatorando o número 1000, eu não vou ter somente a composição do algarismo 2. Então, por isso que eu vou precisar ter agora, se eu já pego 1024, eu vou ter somente o algarismo 2, né, nessa fatoração, e aí eu consigo lidar melhor com esse número. Pessoal, e aí então esses vão ser os nossos prefixos. Então sempre quando aparecer o quilo, né, 2 elevado à décima, o mega, 2 elevado a 20, o giga, 2 elevado a 30, o tera, 2 elevado a 40. Dessa forma então é que nós trabalhamos na aula passada. Nós vimos o conceito de velocidade de transmissão, né? Velocidade de transmissão é um dos conceitos mais importantes que nós temos na parte de rede, porque assim como nós conseguimos medir a velocidade de algo, por exemplo, de um carro, né, onde nós pegamos o espaço que esse carro percorreu e nós dividimos pelo tempo que ele levou para percorrer, a velocidade de transmissão vai ser do mesmo conceito, né? Vai ser da mesma forma, onde nós vamos pegar a quantidade de dados que nós transmitimos, né, e vou dividir, né, pelo tempo gasto para realizar essa tarefa. Então, velocidade de transmissão é a relação entre a quantidade de dados que se deseja enviar, né, e aí a gente pode usar bits ou bytes, e o tempo gasto para realizar essa tarefa, e aí nós vamos utilizar esse tempo em segundos. Então, a velocidade de transmissão, para você calcular ela, né, você vai trabalhar com o tempo em segundos e a quantidade de dados em bits ou bytes. Embora, né, aí nós vamos ter a unidade da velocidade de transmissão, né, que vai ser bps. Se esse B for maiúsculo, é byte por segundo, ou se esse B for minúsculo, é bit por segundo. Então essa é a velocidade de transmissão, ou seja, quantos bytes eu consigo transmitir em 1 segundo, ou quantos bits eu consigo transmitir em 1 segundo. E aí nós vamos ter algumas variações para essa unidade, por exemplo, kilobyte, megabyte, ou kilobit, megabit, também o gigabyte e também o gigabit. Terabyte, terabit são outras formas aí que a gente tem para expressar a velocidade de transmissão. Então a velocidade de transmissão ela vai ser descrita por uma fórmula, né? E essa fórmula que nós vamos ter vai ser essa daqui, ó. Velocidade de transmissão é igual aos dados transmitidos dividido pelo tempo de transmissão. A gente vai gerar, a partir disso, um triângulo, né? Onde a gente possa tampar um dessas funções que nós queremos encontrar, e aí a gente consegue descobrir o restante. Então, se eu tampo aqui os dados, eu sei que os dados, né, a quantidade de dados transmitido é a velocidade de transmissão vezes o tempo. Se eu quiser saber o tempo, eu tampo aqui o tempo, vai ser o número de dados transmitido dividido pela velocidade de transmissão. Agora, se eu quiser achar a velocidade de transmissão, vai ser o número de dados dividido pelo tempo, e aí a gente consegue então encontrar as variações que nós temos da fórmula original da velocidade de transmissão. A gente consegue a partir daí achar a fórmula para os dados e a fórmula também para o tempo. Bem, e aí, né, nós estudamos também o conceito de largura de banda. Então, largura de banda, ela vai determinar a velocidade em que os dados trafegam através de uma rede específica. Então, quanto maior a largura de banda, maior vai ser a velocidade da conexão, né? Porque por ela vai passar mais dados, né? Mais dados ao mesmo tempo. Então, pessoal, a largura de banda ela é diferente da velocidade de transmissão. Por quê? Eu fiz uma comparação, eu acho que é bem pertinente essa comparação do carro. Um carro, ele tem lá uma velocidade máxima que ele consegue atingir. Então vamos pegar um determinado modelo de carro e vamos dizer o seguinte, esse carro ele consegue atingir até 150 km por hora. Essa é a velocidade
que ele consegue trafegar. Seria uma analogia à nossa velocidade de transmissão. Agora, esse carro ele vai sempre poder trafegar a uma velocidade de 150 km por hora? Ele pode, desde que você não tenha outro carro na frente dele impedindo com que ele trafegue. Isso acontece se você tiver um congestionamento, né? No congestionamento, não importa se o seu carro chega até 150 km por hora, 200 km por hora, se ele tem essa capacidade, porque existe um tráfego. E o que vem a ser a largura de banda? A largura de banda seria justamente a largura da estrada, né? A largura da rua onde esse carro está trafegando. Por quê? Porque essa largura, se você consegue aumentar essa largura, você vai diminuir o congestionamento e você vai conseguir, então, velocidades maiores. Então, a largura de banda é ela que vai determinar, então, se você consegue, né, atingir a velocidade máxima. Então, é a quantidade de dados que você consegue enviar ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ter lá uma determinada capacidade de velocidade, mas de repente você tem muitos usuários ao mesmo tempo e aí você não consegue atingir então essa velocidade, tá? Então este é o conceito da largura de banda. Muito bem, pessoal. A largura de banda então ela vai estar relacionada com o número de usuários de uma determinada rede ou enlace, né? Como eu falei, a largura de banda está diretamente então relacionada a esse parâmetro, a quantas pessoas estão utilizando, trocando informações utilizando aquele canal de transmissão. Muito bem, eu gostaria agora, pessoal, de fazer a correção dos exercícios que eu deixei para validação da sua presença. Vamos então à correção, eram 3 exercícios, né? O primeiro exercício, nós tínhamos o seguinte, nesse primeiro exercício, eu tinha lá uma empresa, né, de tecnologia que necessitava transmitir 20 megabits de seu banco de dados. O dispositivo utilizado é uma placa de rede com uma velocidade de 140 kbps, ou seja, 140 kilobits por segundo, né? Porque esse B ele é um B minúsculo, então ele é o bit, tá? Então, em quantos segundos o arquivo será transmitido? Então, aqui nós queremos achar o tempo, né? Nós temos a velocidade de transmissão, que é 140 bits por segundo, né? Então vai ser 140 vezes 2 elevado à décima bits por segundo. Tenho aqui os dados, né? Os dados vai ser 20 megabits, que é igual a 20 vezes 2 elevado a 20, né? Lembrando que o mega é 2 elevado a 20 e o quilo é 2 elevado à décima, são os nossos prefixos. Temos aqui a fórmula, então se eu quero achar o tempo, então eu vou tampar aqui o tempo e a minha fórmula vai ficar dados dividido pela velocidade de transmissão. Então isso vai ser igual, o tempo é igual a 20 mega dividido por 140 quilo, tá? Que é 20 vezes 2 elevado à décima. 140 dividido por 140 vezes 2 elevado aliás, em cima é 20 vezes 2 elevado a 20, né? E embaixo 140 vezes 2 elevado à décima. Fazendo essa conta, pessoal, nós vamos encontrar então a resposta para esse exercício 1, que é 146,26 segundos. Então, em quantos segundos o arquivo será transmitido? 146,26 segundos. Aqui, é só você colocar tudo na calculadora, né? Você abre parênteses, coloca 20 vezes 2 elevado a 20, fecha parênteses, dividido por 140 vezes 2 elevado à décima, fecha parênteses, aperta igual, você teria que encontrar então 146,26 segundos. Então esse era o nosso exercício 1. No exercício 2, pedia para definir a velocidade de transmissão, nós já vimos aqui na nossa revisão, né? É a relação entre a quantidade de dados que se deseja enviar, né, em bits ou bytes, e o tempo gasto para realizar essa tarefa em segundos. Então essa é a velocidade de transmissão, a sua unidade então é byte por segundo ou bit
por segundo. Na terceira questão, defina a largura de banda, né? Ela determina a velocidade em que os dados trafegam através de uma rede específica. Então, quanto maior a largura de banda, maior será a velocidade da conexão, vista que por ela passará mais dados ao mesmo tempo. Então, essas eram as 3 questões que eu havia deixado para você, né, para validação da sua presença, tá? Vamos então agora, né, revisado tudo certinho, corrigido os exercícios, nós vamos então agora ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, falando sobre os tipos de rede, como você viu aí na nossa vinheta, né, os tipos de rede, a classificação das redes será então o tema da nossa aula de hoje. Pessoal, então, falando sobre os tipos de redes, né, nós temos aí, nós sabemos, né, que as redes de computadores elas podem ser classificadas, né? Aliás, os grandes modelos, né, os grandes sistemas, o ser humano sempre busca classificá-los, né, dividi-los para que isso auxilie o nosso entendimento sobre as coisas. Então a gente sempre gosta de dividir, de classificar, né, de separar os tipos para que isso melhore o nosso entendimento sobre um determinado sistema. Sobre os sistemas de rede, isso não vai ser diferente. Então, as redes de computadores elas vão ser classificadas de acordo com a sua extensão geográfica, tá? E o que vem a ser a extensão geográfica? O seu tamanho, a sua abrangência, tá? Então, de acordo com o seu tamanho, nós vamos fazer então a classificação dessa rede. E também de acordo com a sua hierarquia de rede, né? E você sabe aí que hierarquia tem relação aí com quem manda em quem, né? Então, quem é o chefe, quem é o mandatário da rede. Então, a gente pode ter esses 2 olhares sobre as redes, né? Primeiro com relação ao seu tamanho e depois com relação à sua hierarquia, que está mais relacionada à sua função. Bom, falando então sobre a sua extensão geográfica, nós vamos classificar as redes, né? A classificação relacionada com a sua classificação relacionada com a sua capacidade de alcance. Então, o quanto que essa rede ela consegue alcançar, aonde essa rede consegue chegar à nossa extensão geográfica. Então, nós vamos dividir essa rede em redes LAN, e você já deve ter ouvido falar em LAN, né? Quando você tinha lá as LAN houses, né? Então, isso tem a ver com LAN, né? que é uma das classificações quanto à extensão que nós temos. Nós temos as redes MAN e nós temos as redes WAN. Então, com relação à extensão geográfica, a gente vai classificar a rede em LAN, MAN e WAN, tá? Bom, com relação a LAN, o que significa a palavra LAN? A palavra LAN, pessoal, são as iniciais de Local Area Network, que é um termo em inglês que quer dizer rede de área local. Essa é justamente a nossa rede local, né, que nós chamamos de rede. Muitas vezes nós estamos nos referindo a essa rede local. Então ela é composta por computadores, né? E aí a gente sempre faz o adendo, né? Quando a gente fala em computadores, pode ser notebook, estações de trabalho de maneira geral, podemos acrescentar aí celulares, tablets e tudo mais. Tá? Hoje a abrangência de uma rede, mesmo sendo local, ela é muito maior. E aí ela é composta por esses computadores e outros, né, interconectados por meio de placas de redes e cabos, no caso dos computadores, né, mas aí você tem a comunicação Wi-Fi também, que tem relação com a rede local, né, e aí ela vai possibilitar a troca de informações, programas e recursos.
Tá? Então aqui um exemplo aí de uma rede local, as máquinas conectadas aí num servidor ou num ponto de acesso, aí não importa, tá? Mas essas máquinas estão interligadas entre si, né? Normalmente por cabos ou por Wi-Fi também pode ser. E aí essa conexão é uma conexão local. E aliás, isso que vai definir muito bem, né? A LAN, ela interliga computadores em uma abrangência local. Ou seja, mesma sala, mesmo andar ou no máximo mesmo prédio. Então, por isso que a classificação com relação ao seu posicionamento geográfico, porque tem relação com o tamanho. Então, quando é um tamanho aí que fica no máximo de um prédio, numa sala, no andar, a gente chama isso de rede LAN, tá? Que é a nossa rede local, tá? Então, ela é algo local, ela é algo que acontece ali. Você tem uma empresa, você trabalha numa empresa e você tem uma rede para essa empresa. Então, essa é uma rede local. Tá? E aí, o objetivo, né, dessa rede local é compartilhar, né? Compartilhar recursos, compartilhar arquivos. E aí, essa rede vão ter alguns servidores, né? Seja servidor de impressão para você compartilhar o recurso de uma impressora, seja um servidor de arquivo para você compartilhar os arquivos, né? E aí, o objetivo então é esse numa rede local. Tá? Pessoal, aqui é um desenho de uma rede ampla, tá? Uma rede aí que você teria aí um interligado de várias redes. Então aqui eu estou representando as redes LAN, são várias redes LAN aqui. São redes então, né, de um geoespaço muito definido, muito limitado, tá? Então aqui nós temos a caracterização da rede LAN, que é algo local mesmo, como o próprio nome está dizendo. E aí, pessoal, falamos da rede LAN, vamos falar agora da rede MAN. Tá? Você talvez não tenha ouvido falar, né, nas redes MAN, então vamos ver agora o que seria uma rede MAN. Bom, as redes MAN, né, MAN de Metropolitan Area Network, ou seja, são as redes de área metropolitana. Ou seja, essa rede, ela está aí, a abrangência dela está restrita à metrópole, à cidade, de maneira geral. Tá? Então, você sai de um aspecto local e passa para um aspecto mais geral, como, por exemplo, a cidade. E aí, a rede de área metropolitana, ela tem a característica parecida com as redes locais, mas elas vão operar aí com velocidades maiores, bem maiores, né, as redes metropolitanas. E ela vai ter uma característica muito pertinente, tá? Ela vai utilizar o espaço público, né? E por isso ela vai precisar ser licenciada pelo Estado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado, né, a cidade, né, a prefeitura, o governo estadual ou o governo federal é que vai precisar definir, autorizar o funcionamento dessa rede, tá? A rede metropolitana. Pessoal, e aí nesse caso, né, um exemplo disso, né, são aí os cables modem, né, que ela utiliza canais partilhados do sistema de TV a cabo, né, CATV. Né, estamos falando aqui do sistema de TV a cabo, né, que você tem aí velocidades altas no usuário. Né? Então, por exemplo, o sistema de TV a cabo, ele é uma rede metropolitana. Ele precisa da autorização, seja da prefeitura ou do estado, para funcionar, né, porque você utiliza o espaço público, você passa o seu cabeamento, a sua fiação, os seus enlaces de fibra ótica pela rua. De repente você tem até que fazer isso subterrâneo, quebrar calçada, ou utilizar os próprios postes de energia, né? Você passar próximo. Você já utiliza uma estrutura que é uma estrutura da cidade. Então você precisa da autorização para funcionar. É o que acontece então com a rede de TV a cabo, né? Que ela utiliza esse sistema. Seja ela para depois transmitir imagem e som
né, no caso da parte de TV a cabo, ou até mesmo internet, né, no caso de uma internet aí, numa banda larga, uma internet de banda larga para acesso de usuário. Então, é diferente de uma rede local, ela já está ocupando ali o espaço de uma cidade. Um outro exemplo que a gente tem de redes MAN é quando você tem, de repente, num parque público, o acesso à internet, né? Num determinado parque, ou você pega, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, onde boa parte das cidades elas possuem aí internet de banda larga disponível para a população, e aí você então tem uma rede metropolitana, né? Você tem algo que é focado na cidade, algo que é específico da cidade, tá? Ou no caso de parques públicos, você tem ali uma abrangência e um controle por parte do Estado, né? Da prefeitura, né? Para você fornecer ali internet para aquela área, tá? Então essa seria uma rede de acesso metropolitano, tá? Seria então esses nossos exemplos. Então aqui, né, no nosso caso, seria uma rede de tamanho intermediário, né? Então perceba, você tem conexão com LANs, né? Mas você tem ali uma rede de acesso já maior, né? Você já interliga mais coisa, tá? Embora você tenha aí também relações com MAN e também o próximo que a gente vai ver que é a rede WAN, tá? Bom, próximo rede WAN, falando então da rede WAN, né? WAN significa Wide Area Network. E esse wide quer dizer longo, quer dizer distante, tá? Então é uma rede de longa distância, tá? Essa é a nossa rede WAN. Ela é composta por máquinas de usuários e por uma sub-rede que conecta essas máquinas. Normalmente, né, essas sub-redes elas pertencem a uma empresa de telefonia ou a um provedor de serviço de internet, tá? A rede WAN, pessoal, é justamente esses provedores de internet que te conectam, né? Aliás, conectam redes locais que estão, de repente, uma de um lado do mundo e outra do outro lado do mundo. Então você precisa de uma conexão para isso. Na parte de redes, a gente chama isso, eles utilizam uma infraestrutura chamada de backbones, onde você pode, inclusive, atravessar oceanos com essa estrutura ou fazer essa comunicação até mesmo de dados via satélite. Então a gente já está falando de uma rede com um porte muito maior, tá? Essas redes elas vão dar suporte de telecomunicações que cobrem distâncias que vão a dezenas de milhares de quilômetros, tá? Normalmente utilizando aí fibra ótica e satélite. Então perceba que a abrangência dessa rede já é uma rede muito maior, é uma rede muito mais distante, muito mais longa, né? Por isso, então, o nome Wide, tá? Então essa é a nossa rede WAN. Ela vai, inclusive, né, um ponto importante, ela vai, inclusive, conectar as redes locais, né? Você tem uma rede local, né? Aqui no desenho a gente consegue ver, você tem uma rede local aqui, outra rede local aqui, você conecta elas. É lógico que essa conexão, ela normalmente vai acontecer pela internet, tá? Via internet. Então a rede WAN, ela só é possível graças à internet. Se você não tivesse internet, você não teria capacidade de ter essas redes de longa distância. Então você consegue ter, inclusive, empresas, né, em locais diferentes do mundo que se conectam aí via internet, tá? Então aí o exemplo que nós temos para nossa rede WAN são os provedores de internet, tá? E aí no nosso desenho, né, a rede WAN ela vai interligar, tem a capacidade de interligar redes LAN, redes MAN, né, de locais diferentes do país, do continente ou do mundo, tá? Isso aqui de repente pode estar em um continente, nessa primeira parte aqui. Esse segundo bloco aqui pode estar num outro continente através da rede WAN, né, que é o ISP, que é o servidor de internet. Você consegue fazer a conexão desse lado com esse outro lado, tá? Então essa é a nossa rede WAN, tá? Pessoal, estabelecendo um comparativo, né, para a gente comparar aí os três tipos de rede, nós podemos fazer o seguinte, olha. Coloquei aqui a especificação, né? Aqui a rede LAN, a MAN e a WAN.
Então, por exemplo, com relação ao significado da sigla, né? LAN significa Local Area Network, quer dizer uma rede de área local. A MAN, Metropolitan Area Network, que é uma rede metropolitana. E o WAN, Wide Area Network, que é uma rede de longa distância. Com relação ao que conecta, o que conecta então a rede LAN? A LAN vai conectar computadores, impressoras, dispositivos de rede, né? A parte de comunicação doméstica, corporativa, né? O caso de escolas, empresas, as redes domésticas de maneira geral. O que conecta a rede MAN? Ela interconecta redes de uma cidade ou município, normalmente, então, como nós vimos, licenciada pelo Estado, né? Você precisa aí de uma licença para você ter uma rede MAN. E a rede WAN, o que ela vai conectar? Ela conecta redes geograficamente separadas em longa distância. Então, esse é o objetivo da conexão da rede WAN. O que mais que nós temos? Nós temos também o seguinte, com relação ao meio de transmissão. Com relação ao meio de transmissão, a rede LAN, normalmente ela utiliza cabo par trançado, tá? UTP. E redes sem fio, Wi-Fi, né? É muito utilizado hoje. Nós vamos ver, né, nas próximas aulas o que vem a ser então esse cabo par trançado. A gente vai estudar aí certinho o que é o cabo par trançado, tá? E o Wi-Fi, né, você já está acostumado aí no seu dia a dia, tá? Então isso é o que predomina na rede LAN. Aliás, o seu contato com a rede LAN é o seu contato básico hoje em dia. Se você trabalha numa empresa ou na sua casa, você tem uma redezinha ali LAN, é uma rede local. Tá? O meio de transmissão da rede MAN são os cabos coaxiais, né, de tecnologia de comunicação wireless, né, redes celulares, né, WiMAX, né, e também fibra ótica. Quer dizer, você já precisa de uma outra estrutura física para a rede MAN. E já a rede WAN é fibra ótica para cima, né, fibra ótica, comunicação por satélite, tudo que você tem direito aí nessa comunicação mais pesada. Tá? Então essa é a rede WAN. Com relação à área de cobertura, né, a rede LAN ela é limitada a algo entre entre centenas de metros e alguns quilômetros, né? Aliás, não muitos quilômetros, senão já deixa de ser uma rede local. Já a rede MAN, no geral, ela pode atingir aí até 100 quilômetros de raio, tá? É o que normalmente a gente tem em termos de rede MAN. E a rede WAN, né, você pode ter aí países, continentes, e aí também você pode ter a comunicação aí de todo o mundo, tá? Então é a abrangência muito maior. Com relação ao projeto e manutenção, a rede LAN é de fácil, a rede MAN e a WAN já são aí de projeto de manutenção difícil. Com relação à taxa de transferência de dados, você tem uma alta taxa de transferência na LAN, né, e uma baixa taxa de transferência na MAN e na WAN. Tá? E com relação à quantidade de usuários, baixa quantidade na LAN, média a alta na MAN e na WAN, né, alta e muito alta a quantidade de usuários. E o custo de manutenção, né, ele vai aumentando quanto maior o número de usuários. Então você tem um custo de manutenção baixo na LAN, na MAN você tem um custo alto e na rede WAN você tem um custo muito alto, né? Você já imaginou fazer manutenção num enlace de fibra ótica que passa pelo Oceano Atlântico, tá? Então realmente imagina o custo disso, não é algo muito simples, não é algo muito fácil, tá? Então realmente o custo de manutenção da rede WAN é muito maior. Tá? Ou então, né, o custo de se manter um satélite, né, operando para você transmitir dados entre dois continentes. Então, tá aí, é realmente um custo muito alto de uma rede WAN. Tá? Bom, pessoal, continuando então o nosso papo, né, sobre a classificação das redes, nós vimos então a classificação com relação à extensão geográfica e agora nós vamos falar da hierarquia da rede, ou seja, já classificamos com relação à extensão geográfica. E agora, como que nós vamos classificar com relação à hierarquia da rede?
Bom, com relação à hierarquia da rede, né, nós vamos classificar com base do que existe dentro da rede, né, essa hierarquia existente na rede, e aí ela pode ser dividida em rede ponto a ponto e rede cliente-servidor. Pessoal, uma rede ponto a ponto é uma rede bem simples, tá? Quando você conecta um computador no outro, tá? Um ponto no outro ponto, sem equipamento de rede, sem nada. Então, olha, os computadores estão conectados diretamente entre si através de um cabo de rede. Então, quando você conecta um computador no outro computador, essa é uma rede ponto a ponto. Um computador a um tablet é uma rede ponto a ponto. Um tablet a um celular é uma rede ponto a ponto. Então, a rede ponto a ponto é a rede mais simples que nós temos. Embora essa rede também ela pode ter aí, normalmente ela conecta 2 máquinas, mas ela pode chegar até 6 máquinas, o que hoje em dia é algo inviável e não usado, porque já pensou você fazer algo como esse, né? Fazer uma ligação aí, toda máquina se conecta a toda máquina, é uma coisa quase que impossível, tá? E aí você já deve preferir, já deve optar para o outro tipo de classificação que nós temos, tá? Que é a classificação cliente-servidor. Então, com relação à hierarquia de rede, vimos aí a rede ponto a ponto e temos também a rede cliente-servidor, que é a maior parte das redes, né? É o mais racional, né? Você tem ali um servidor, você tem um ponto, um elo central, né? Então, ela possui um ou mais servidores e vários computadores conectados a ele, que são denominados clientes. Então você tem o cliente, aquele que vai usufruir do serviço, e você tem o servidor, o que vai prestar o serviço. Então normalmente se utiliza um concentrador para centralizar as informações. Então às vezes aqui você tem um que nós chamamos de hub ou switch, né? Centralizando as informações, você tem máquinas prestando serviço à rede nesse ponto, tá? Aliás, a maior parte das redes, né, hoje em dia, elas utilizam um hub, um equipamento de rede, que nós também veremos mais à frente como funcionam os hubs, os switchers, né, os roteadores também, tá? E aí é a característica da rede cliente-servidor, né? Você tem as máquinas, né, realizando e prestando serviço, seja de servidor de arquivo, seja servidor de acesso até para a internet, ou seja também para servidor de correio eletrônico, no caso para e-mail, ou servidor de backup, aqueles tipos de servidores que nós vimos aí nas nossas primeiras aulas. Então essa é a rede cliente-servidor. Nas redes cliente-servidor, os servidores centralizam os serviços utilizados pelos demais computadores da rede. Então essa é a ideia de você ter a rede cliente-servidor, é justamente de ter então máquinas prestando serviço para a rede. Então pessoal, tá aí, vimos os tipos de redes, né? Vimos com relação à classificação geográfica, com relação à hierarquia, vimos que com relação à classificação geográfica nós temos a rede LAN, WAN e a MAN, né? Isso com relação ao tamanho da rede, a sua composição geográfica. E nós vimos também com relação à hierarquia que nós podemos ter a rede ponto a ponto e também a rede ponto a ponto, né? E a rede cliente-servidor. Legal? Bom, eu gostaria agora de propor a você, né, para fazer os exercícios para validação da sua presença, tá? Faça essa lista, tá? Se tiver alguma dúvida, volta esse vídeo. Também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Legal, pessoal? Então essa é mais uma aula de rede de dados, tá? Espero que você tenha aprendido bastante aí mais um conceito das redes de dados. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!